Livro 1, página 338. Questão número 5. Eu quero fazer pelo menos um exercício com vocês sobre o cálculo da condução de calor, ok? Então, participe. Depois eu faço de convecção, de radiação. Todo mundo já localizou? Posso começar? Então, vamos lá. Repetindo, livro 1, página 338, está na tela para você. O ideal é que você leia no livro. Um estudante aprendendo a esquiar em Bariloche, Argentina, veste uma roupa especial de 8 centímetros de espessura e 2,4 metros quadrados de área cobrindo o corpo dele. O material com que foi feita a roupa tem condutibilidade térmica de 5 vezes 10 a menos 5. Olha que número pequenininho. Pequenininho, 10 elevado a menos 5. Calorias por segundo, centímetro, graus Celsius. Então, presta atenção na unidade. Olha aqui, ó. Essa unidade aqui é centímetro, pessoal. Ó. Essa unidade aqui é centímetro, enquanto que essa unidade aqui é metro. Nós vamos ter que fazer alguma conversão aqui, tá? Nós vamos ter que converter uma dessas unidades. Sabendo que a temperatura corporal é de 37 graus Celsius, temperatura do seu corpo, e a temperatura ambiente é de menos 30. Caramba, tá frio pra caramba, hein? Chispa. Menos 30. Então, 37 positivo, menos 30 do lado de fora. Determine a quantidade de calor conduzida através do tecido durante 1 minuto. Aqui tem outro problema. Está escrito minuto, minuto. E aqui na unidade da constante está escrito segundo. Eu vou ter que transformar. Tá feito? Vamos lá, então? Vamos resolver a questão? Por favor, coloque aí a minha tela grandona. Eu vou ao quadro para resolver a questão com vocês, tá bom? Todo mundo concentradinho aqui agora, participando, por favor. Nós vamos fazer agora a questão número 5. Belezinha? Eu vou começar. Gente, eu não decorei todos os valores. Vocês abram o microfone e falem para mim à medida que eu for perguntando. Então, vamos lá. Primeiro eu vou escrever a constante. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado. 5 vezes 10 a menos 5 caloria por segundo, centímetro, graus Celsius. Vê se é isso mesmo. Está no texto. Isso aqui está no texto. Olha as unidades. Olha as unidades. Caloria, segundo, centímetro, graus Celsius. Tá? Qual é o tempo? Bom, o intervalo de tempo é de 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. Pronto, já transformei. Qual é a área? A área, gente, eu não tenho certeza. Acho que é 2,4, né? Confere para mim. Metros quadrados. Eu preciso transformar de metro para centímetro. Moleza? No lugar de metro, o que eu escrevo? Olha como é que transforma. Olha que baba. O 2,4 está aqui. No lugar de metro, eu escrevo 10 ao quadrado centímetros. No lugar de metro, eu escrevo 10 ao quadrado. 100 centímetros. 1 metro, 100 centímetros. Só que isso aqui está ao quadrado. Conclusão da história. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a área será, eleve isso aqui ao quadrado, 2,4 vezes 10 à quarta, 2 ao quadrado, 10 à quarta, centímetros quadrados. Pessoal, viu a transformação da área? Tem dúvida?
Ok. E o cara ainda falou mais uma coisa. Ele falou que a espessura é de quanto? 8 centímetros? Gente, confere aí para mim. É 8 mesmo? Tá bom. Olha, eu não lembro de todos os valores que eu li. Então, você me corrige se estiver errado, por favor. Tá bem. Então, agora que eu tenho todos os valores, eu vou usar a equação de fluxo de calor. Fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa a roupa da pessoa de dentro para fora. Ah, aliás, desculpe, faltou uma coisa. Eu esqueci de escrever que a variação de temperatura é uma temperatura menos a outra. Então, é 37 menos 30. Está correto? Conclusão da história, quanto dá a variação de temperatura? A variação de temperatura, a diferença, ó, menos, mais. Quando eu somo, 67. A diferença entre a temperatura do cara e o exterior é de 67 graus Celsius. É muita coisa. Então, continuando. Fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa uma parede num certo intervalo de tempo. Isso é igual a uma constante vezes a área vezes Δθ dividido pela espessura. Tudo bem aqui, pessoal? Lembrou da equação? Mostrei essa equação no horário anterior. Vamos substituir os valores. A quantidade de calor é o que eu quero saber. O tempo está aqui, ó, 60 segundos. Isso é igual a constante 5 vezes 10 a menos 5. A área está aqui, ó, 2,4 vezes 10 a quarta. Diferença de temperatura, 67. E a espessura, 8. Bom, quero saber se você entendeu a aplicação de todos os valores. Constante, área, diferença de temperatura e espessura. Tomou cuidado aqui, né? Menos, porque a diferença é um menos o outro. Mas como a temperatura externa é menos 30, fica menos. Bom, então eu vou fazer essa continha. Vamos fazer primeiro a continha dos números. Ó, vou pegar a minha calculadora, tá? Vou fazer rapidinho. Vamos lá. Eu vou pegar os 60 e passar multiplicando. Então, vai ficar 60 vezes 5 vezes 2,4 vezes 67 dividido por 8. Pronto, achei. Deu 6.030. O resultado dos números todos é 6.030. Então, vem cá. Quer dizer que a quantidade de calor é 6.030 vezes. Agora, as potências. Vamos fazer o cálculo das potências. Ó, 10 a menos 5 com 10 a quarta é 10 a menos 1. Tudo bem? Menos 5 com 4 dá menos 1. Então, vezes 10 a menos 1. Então, a quantidade de calor será de 10 a menos 1 é pegar a vírgula e trazer uma casa para a esquerda. Então, são 603 calorias. Prontinho. Essa foi a pergunta que o cara fez. Quanto de calor é perdido pela pessoa através da roupa em 1 minuto? 603 calorias. O que não é muita coisa, bem pouquinho, tá? Gente, vocês entenderam que o cuidado maior nesse tipo de exercício são só as unidades? Você tomar cuidado com as unidades. Olha para a unidade de K, que você sabe todas as outras que você tem que usar. Quero saber se você tem alguma pergunta, dúvida, qualquer coisa.
Já deu tempo? Já copiaram? Podemos tentar mais um? Bom, ninguém falou nada. Então, vamos lá. Vou compartilhar de novo. Pronto. Vamos tentar fazer agora um outro exercício, só que a respeito de convecção e radiação. Vamos tentar? Por exemplo, olha essa questão número 8 aqui. Nas geladeiras, o congelador fica sempre na parte de cima para... Pessoal, o que eu falei para você na aula anterior? Qual é a melhor eficiência possível de uma fonte fria? O que é a fonte fria? Fonte fria é alguma coisa que retire calor de dentro do ambiente. Fonte quente é alguma coisa que insira calor no ambiente. Ok? Então, o congelador. O congelador é a parte da geladeira que retira o calor de dentro dela. É chamado de fonte fria. Por que ele é colocado em cima? Por que as fontes frias são mais eficientes em cima? Porque o fluido quente sobe. E aí ele vai ser capturado por essa fonte fria. Vamos ver se tem alguma alternativa que fala algo desse tipo? Então, para, letra A, manter a parte de baixo mais fria que o congelador. Sua experiência prática é essa? A parte de baixo é a mais fria da geladeira? Uma geladeira comum, né, gente? Porque existe um tipo de geladeira chamada inverter, onde o congelador fica embaixo mesmo. Mas essa geladeira tem outras características, tá? Numa geladeira comum, onde o congelador fica dentro dela, o lugar mais frio é o congelador. Então, não é a letra A. B. Manter a parte de baixo mais quente que o congelador. Não é para isso que o congelador é colocado lá em cima. É verdade que a parte de baixo, que normalmente a gente coloca legumes e verduras, está numa temperatura mais alta. É verdade. O lugar mais gelado é o topo. C. Que o calor vá para o congelador. Pronto, essa é a ideia. Essa é a ideia, que o calor chegue lá. O calor é ascendente. A letra C, na minha opinião, é a melhor que explica ou que responde à pergunta. D. Acelerar a produção de cubos de gelo. Brincou, né? E letra E, que o frio vá para o congelador. Pode parar. Eu, em momento algum, eu falei, vamos calcular a quantidade de frio? Nunca falei isso. Nunca vamos falar isso. Ninguém calcula a quantidade de frio. A gente calcula a quantidade de calor. Ok? Frio é só uma situação de ausência de calor. O que se calcula é calor. Portanto, na minha opinião, vocês conferem, por favor, tanto a questão 5 quanto a questão 8, vai lá no final do livro, confere o gabarito para a gente, para não ficar nenhuma dúvida. De repente, a gente interpretou inadequadamente, a gente conserta, tá? Dúvida dessa questão 8? Entendeu o tanto que é simples? Uma questão da FUVEST, pessoal. Vamos ver se a gente acha outras aqui. Vamos tentar fazer essa daqui, essa da Unesp 14, que tem um gráfico aqui, ó. Esse gráfico ó, de fluxo, quantidade de calor por metro quadrado, ó. Quilocaloria por metro quadrado. Vamos tentar fazer? Porque parece ser diferentinho, né? Pode ser, pessoal? Não precisa responder, não, tá? Pode me deixar aqui na solidão, não precisa nem falar comigo. Não há necessidade. Nossa. Pode. Aí, tá vendo? Eu fiz chantagem. Muito bem. O gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano em função da temperatura ambiente em um experimento no qual o metabolismo basal foi mantido constante.
A linha azul representa o calor trocado com o meio por evaporação. Calor trocado com o meio, ok. E a linha vermelha, o calor trocado com o meio por radiação e convecção. Ah, então tá aqui, ó. Isso aqui é evaporação, isso aqui é radiação e convecção. Legal, é o fluxo térmico, né? Essa aqui é a temperatura ambiente. Tá vendo, ó? Quanto menor a temperatura ambiente, mais calor é trocado por evaporação, não é? E menos calor trocado por radiação e convecção. Tá bom, isso aqui é a temperatura ambiente, fluxo. Vamos ver o que ele pergunta, então. Sabendo que os valores positivos... Ah, aqui, isso aqui é negativo. E por que esse aqui está 100? Aqui deve ser menos 100, né? Aqui deve ser menos 100. Aqui deve ser menos 150. Tá. Sabendo que os valores positivos indicam calor recebido pelo corpo... Ah, muito bem. Então, isso aqui é recebido, né? E esse aqui é cedido, perdido. Sim, quanto mais frio fica, mais perde calor. Ok. E os valores negativos indicam calor perdido pelo corpo, conclui-se que em temperaturas entre 36 e 40 graus Celsius, o corpo recebe mais calor do ambiente do que perde. Entre 36 e 40, aqui, ó. Entre 36 e 40, o fluxo aqui é de pouco mais de 50 e esse aqui é menos, quase menos 150, né? Não, ó. O corpo recebe mais calor do que perde? Não, receber não é o positivo? Olha lá, sabendo que os positivos indicam o calor recebido, então esse aqui de cima é o recebido, esse aqui é o perdido. Ele está perdendo mais calor do que recebendo. Então, eu acho que a letra A não é verdadeira, não. Gente, isso é interpretação de gráfico. Se você não entender, abra o microfone e pergunte. Na minha opinião, a letra A não está legal. Ele está perdendo mais calor por evaporação. Em temperaturas muito altas, próximo de 40 graus, a gente sua muito. Então, por evaporação, vai embora uma quantidade gigante de calor. Não é? O suor é um regulador térmico. A maneira que o seu organismo tem de colocar água com um grande calor específico, que absorve calor da sua pele, vira vapor e vai embora. A maneira de resfriar. Enquanto que, por radiação e convecção, tá vendo? Você está recebendo calor do ambiente, mas você está recebendo menos do que perdendo. Então, na verdade, você vai esfriar. Desse jeito aqui, ó, próximo de 40 graus Celsius. A temperatura de 20 graus Celsius, a perda de calor por evaporação é maior que por radiação e convecção. A 20. 20 é aqui, ó. A perda de calor é perda mesmo. Por quê? A 20 graus Celsius, que é uma temperatura mais baixa do ambiente, menor que a nossa, né? Porque a nossa temperatura corporal é 37, 36,5. A 20 graus Celsius está perdendo pouco calor por evaporação, porque está produzindo pouco suor. Mas está perdendo muito calor por radiação e convecção. A temperatura, a perda de calor por evaporação é maior? Não, é menor. O fluxo é menor, ó. Que aqui é o zero, gente. Aqui que é o zero, ó. Pessoal, está tudo bem? Vocês estão acompanhando? O exercício não é para fazer cálculo. O exercício não tem equação. É olhar para o gráfico e interpretar. Está indo bem? Tranquilo. Tá bom. Obrigado. Só você me compreende. C. A maior perda de calor ocorre a temperatura de 32 graus Celsius. Vamos ver? Em 32 graus Celsius, aproximadamente, a perda de calor é a mesma dos dois, você concorda? Ó, aqui é perda de calor. Mais ou menos, ó,
um fluxo de 40, sei lá, 45, dá 90. 45 de cada um dá 90. Se eu pegar aqui, ó, não, a perda de calor aqui é grande pra caramba, 100 e tanto, ó. Então, eu não acho que a maior perda de calor ocorre à temperatura de 32. A maior perda de calor vai acontecer lá em 16. Por quê? Porque há uma perda de 140 e tantos por radiação e uma perda pequenininha por evaporação. Mas se eu somar as duas, vai dar mais do que aqui. Ele não falou que é perda de calor de um tipo ou do outro. Ele falou a perda de calor total. Então, eu somei. Então, eu não estou gostando da letra C também, não. Vamos para a letra D. A perda de calor por evaporação se aproxima de zero para temperaturas inferiores a 20. Por evaporação, aproxima-se de zero para temperaturas inferiores a 20. Eu concordo. Por evaporação, ó, se aproxima de zero. É claro, gente, olha, se a temperatura ambiente é de 20 graus Celsius, 18, 16, que são temperaturas bem pequenininhas, está frio. Se está frio, você sua pouco. Se você sua pouco, evapora pouco. Eu concordo. Eu acho que a letra D tá bacana, diz respeito ao gráfico, tranquilo. E a letra E, a temperatura de 36 graus Celsius, não há fluxo de calor entre o corpo e o meio. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. 36 graus Celsius, não há fluxo de calor? Há sim, entre o corpo e o meio. Há por evaporação, há fluxo de calor por evaporação, é porque próximo de 36 graus Celsius, em termos de radiação e convecção, é nulo, né? Ele quis te enrolar, eu não acho, não. Eu acho que há perda de calor por evaporação, sim, e muita perda. É porque o ambiente está muito quente, é um dia muito quente, então você sua muito. É isso. Então, na minha opinião, a melhor resposta é a letra D. Vocês poderiam, por favor, conferir o gabarito e ver se é isso mesmo? Para a gente não falar nenhuma bobagem? Tá certo. Beleza? Então, entenderam? Gente, exercícios de transmissão de calor, eles são assim, análise de gráfico, raciocínio a respeito da teoria, tá? Então, não é difícil. O mais complicado, talvez, seja aquele que eu fiz anteriormente, de cálculo. Vamos ver um outro aqui, vamos pensar num outro. Vamos pegar esse 18 aqui, ele parece ser muito legal, porque fala dos 3 processos de transmissão de calor. Pode ser? Já está terminando, pessoal. Questão número 18. A coluna da esquerda apresenta processos de termotransferência. Legal, transferência de calor. E a da direita, fatos do cotidiano relacionados a esses processos. Muito bem. Então, ele pegou 3 fatos e cada fato deve dizer a respeito de um processo de transmissão de calor. Legal. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Então, vamos ler a direita. Primeiro, movimento do ar. Pessoal, se ele começou falando em ar, ar é fluido. Então, provavelmente, o que vai acontecer no ar? Provavelmente é convecção. Mas termina de ler. No interior das geladeiras. Perfeito. Então, é ar quente subindo para o congelador e ar frio descendo. Ponto. Todo mundo concorda que é convecção? Item número 2. Então, começa pelo 2. Então, só podem ser as letras A ou D. Confere aí. Segundo, o cozinheiro queimou-se com a colher aquecida. Uma colher que talvez ele tenha deixado dentro de uma panela, ou ficou exposta ao calor. Se for uma colher metálica, principalmente, ele se queimou. Ele se queimou como? Condução, material sólido. Se é condução, é número 1. Então, é 2 e 1. Continua sendo letra A ou D. Terceiro, energia que recebemos do Sol. Pelo amor de Deus, entre o Sol e a Terra, eu dei esse exemplo.
é vácuo. Se é vácuo, radiação. Item número 3. Continua sendo A e D. Agora o último. Ar-condicionado deve ser instalado próximo ao teto. Dei esse exemplo também. Convecção. O ar quente tem que subir para ser capturado, resfriado e devolvido. Aí ele volta como ar frio e desce. Você forma uma corrente de convecção perfeita. Consequentemente, 2. Alternativa D de dado. Confiram o gabarito, por favor. Está correto. Beleza? Vocês estão vendo que os exercícios não são complicados? Leia com calma, leia com tranquilidade. Lembra do que nós falamos, que não tem erro. Vamos mais um. Vou pegar mais um aqui, vamos ver mais para frente. Opa, de garrafa térmica, vamos tentar? Vamos lá? Questão 23. A figura a seguir representa o vaso de Dewar, já explicamos. Garrafa térmica, vista em corte. Ó, ele mostrou a tampa, ele falou que tem vácuo aqui, ele falou que as paredes são duplas de vidro espelhado, o líquido em temperatura diferente do meio externo, pode ser mais quente ou mais frio, tanto faz. Muito bem. Considere as afirmações que se seguem. Legal. Primeiro, as paredes são de vidro, pois o vidro tem baixo coeficiente de condutibilidade térmica. Ô, pessoal, não é isso não, viu? É porque o vidro é mais fácil de ser espelhado. Eu não acho que é isso, não. Apesar de que o vidro tem baixa condutibilidade térmica, sim. Tanto que é verdade que, às vezes, está bastante frio do lado de fora e você chega na janela e perto da janela não está tão frio assim. O vidro isola bem. Mas eu não acho que é vidro, não. Acho que é por causa do espelhamento. Deixa essa número 1 aí, por enquanto. 2. O vácuo existente entre as paredes de vidro serve para impedir as trocas de calor por radiação. Não. A radiação atravessa o vácuo facilmente. O vácuo impede a condução. A 2 certamente é falsa. 3. A radiação é minimizada pelo espelhamento existente nas faces internas e externas das paredes de vidro. Sim, isso é verdade. A radiação se reflete. A 3, verdadeira. 4. Para evitar trocas de calor por convecção entre o líquido e o meio externo, basta fechar a garrafa. Sim, a tampa é responsável por impedir a convecção. Eu acho que o 4 é verdadeiro. Na minha opinião, então, nós deveríamos encontrar uma alternativa que tivesse 2, 3 e 4 verdadeiro. Existe essa opção? Ó, não existe. Ah, todas. Então, a 1 nós vamos ter que considerar verdadeira, viu, pessoal? Senão, não tem resposta. A Ô, Túlio, 2 mas está você não falou errada. que a 2 estava errada? Ah, eu falei? Então, desculpa. Bom, então tem que ser 3 e 4? Tem 3 e 4? Tem. Ó, então a nossa... Aí, agora fica entre a B e a C, gente. Por quê? Na minha O opinião... gabarito está C. C, né? Na minha Gabarito opinião... Está falando letra C? Isso. Considerando a 1 como certo. Então, mas na minha opinião, a frase não está legal. Vamos ver a frase de novo, para você entender qual é o meu ponto de vista? As paredes são de vidro, pois o vidro tem baixo coeficiente de condutibilidade térmica. Ok, eu disse que tem. Eu falei, dei o exemplo que o vidro da janela da sua casa isola bastante, ok. Mas, na minha opinião, o uso do vidro não é por isso. O uso do vidro é porque ele é fácil de ser espelhado. Entendeu? Onde é que eu estou pegando? Apesar de não achar que é falso. Ela não é uma frase legal. Olha, se eu estivesse fazendo a prova, eu não marcaria o item número 1, eu marcaria a letra B. Eu ia errar essa questão, tá? Eu lamento informá-los, mas o seu professor iria errar essa questão, porque eu não gostei da frase. Porém,
Vou aceitar o gabarito, tá bom? Todo mundo entendeu direitinho a questão? Não ficou dúvida? Não ficou dupla interpretação? Tranquilo, tudo. Deu para Legal. entender. Ok. Eu só estou questionando que não deveria dizer que era por causa de condutibilidade térmica, não. Apesar de que, se você for olhar, todas as garrafas térmicas comerciais, elas usam uma lâminazinha de vidro. É um vidro bem fininho mesmo. Tá? Outro detalhe importante também, lembra que quando a espessura é muito pequena, o fluxo de calor pode acontecer facilmente, né? Então, o vidro ali, na minha opinião, sinceramente, não é por causa de condutibilidade, tá? O vidro ali é para espelhamento. Vidro é muito fácil de ser espelhado, ele fica muito lisinho, forma um espelho perfeito.